pelas suas mãos. Aquilo que é nosso, que o Senhor possa, Pai, remover e em nome de Jesus, flua de nós aquilo que é teu. O rio de Deus, aquilo que está dentro de nós, aquilo que o Senhor gerou, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem ensinado e ministrado. Que isso flua. Que o nosso coração nessa manhã seja um coração que receba aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor tome das suas mãos e que nesse tempo o Senhor nos faça compreender o teu tempo, nos faça compreender a tua hora, nos faça compreender a maneira como o Senhor tem feito as coisas, como o Senhor quer fazer as coisas. Nos tira do cronos, desse tempo programado, determinado, conduzido por, às vezes, circunstâncias, situações, e que às vezes nos prende e nos faz, nos atrapalha no entendimento das suas coisas. Sabemos que não podemos fugir dele, porque existem coisas que dependem desse tempo, mas existe um tempo que nós queremos aprender a contar e a entender. Nós não queremos só compreender o cronos, aquilo que está visível diante de nós, aquilo que compreendemos, mas existe um tempo, existe uma hora, existe uma maneira que está conectada ao Senhor, ao seu tempo, à sua maneira, e nós queremos passar a compreender desse tempo também, porque quando compreendemos esse tempo fala do teu governo, fala do seu domínio, fala do seu senhorio, algumas questões das quais às vezes não entendemos porque estamos presos nesse tempo. Esse tempo diz que tem que ser agora, o tempo cronos diz que é agora, mas o teu tempo às vezes está falando uma outra coisa. Nos ajuda, Senhor, a discernirmos o tempo, a hora, o momento. Nos ajuda nesse tempo a trazermos essa compreensão para a nossa vida, nos atrela a esse céu, a esse tempo, a essa hora que o Senhor conta, a esse minuto que o Senhor conta. Porque o teu tempo não é contado como esse tempo é contado, o tempo cronos. Os teus dias, eles não são contados como esses nossos dias são contados. Por isso, nesse tempo, abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, abre o nosso ser, para nós compreendermos e entendermos os teus tempos, as tuas horas, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós nos submetemos a Ti, nós declaramos nessa manhã que nós nos submetemos ao Teu tempo, para que Tu faças aquilo que está no Teu coração, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus tem falado algumas coisas. Eu queria pedir, alguém poderia pegar uma garrafinha de água? Obrigada, Márcia. Deus tem ministrado, assim, ao nosso coração sobre essa questão do tempo. E Deus tem me dado algumas coisas na minha vida, com relação a isso. Porque nós, às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, mas a gente às vezes não compreende, tá, Márcia? Nós não compreendemos às vezes aquilo que está, porque talvez até mesmo por essa questão da maturidade, do tempo que Deus vai fazendo, as coisas que Ele vai estabelecendo na nossa vida. E aí a gente passa a entender algumas coisas, No início do ano, nós vamos ter uma dificuldade com esse lado, com um relógio aqui, Porque nós estamos com um processo, painel, contra ela, porque ela está nos cobrando indevidamente uma energia. A sua igreja não faz gato, tá, gente? A sua igreja não anda gato. Mesmo sendo aborrecida por mas não andando gato. Mas estou dizendo aí que a gente tem uma dívida bem alta aí com relação a isso aí. Cerca de 8 mil gols diários por conta de luz. E o mais extraordinário disso tudo é que foi na pandemia, com a igreja fechada. E quando foi agora no final do ano, chegando aqui, cadê o ar-condicionado? Meu Deus do céu. Aí Jefferson em casa, Jefferson fica doido com essas coisas.
ele. Chamei ele para esse dia. Preste atenção numa coisa, cuidado. Porque essas coisas tiram a gente do lugar que a gente tem que estar. A gente tem que estar focado. Com ar, sem ar, ventilador, seja lá o que for. Vão para a igreja e aí vai resolver. Queria que essa semana aqui resolve. Né? Mas às vezes a gente precisa, por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente precisa ter, né, um entendimento e a compreensão de que às vezes algumas coisas, assim como Deus faz cooperar com o nosso bem, o diabo ele tenta perturbar a gente para o negócio ficar bom lá dentro e tirar a gente do foco. E essa coisa de você discernir, compreender os tempos, as horas, os momentos, às vezes nos ajuda muito. Porque tem hora que você tem que ir partir um negócio, mas tem hora que você tem que dar um passo atrás e dizer assim, não, peraí, deixa eu esperar primeiro para ver como é que vai ser. Né? Então você precisa compreender as coisas, entender as coisas. Porque no meio de algumas coisas dessas, Deus está forjando, Deus está fazendo, Deus está trazendo entendimento, Deus está nos testando, Deus também está, né, ensinando para a gente algumas coisas. E eu vou falar com você hoje, nessa manhã, o mesmo texto que eu li das primícias aqui na terça-feira, compartilhei algo, e hoje eu queria falar novamente sobre esse texto. Nós temos vindo aqui todos os dias, desde segunda-feira, hoje é o último dia das primícias, né? Nós fazemos 7 dias, hoje é o 7º dia, embora hoje seja o dia 8, mas hoje é o 7º dia, porque no dia 1º a gente não começa no dia 1º, a gente começa no dia 12. E em todos os dias o Senhor tem liberado uma palavra, e teve um dia que foi um negócio diferente, né? E aí a gente, né, pensa que Deus perde o controle. Quando algumas coisas não saem do nosso jeito, não acontecem como a gente programou, mas aí depois você para, você senta e você reflete, e você vê que havia uma programação de Deus com relação àquilo ali. E a gente precisa aprender, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Não é que a gente não possa, veja bem, eu não estou dizendo que a gente não pode ter emoções e senti-las e percebê-las, mas a gente precisa aprender a não ser conduzido por algumas das nossas emoções e sensações. Porque às vezes nós saímos do lugar na hora errada, entramos na hora errada, fazemos coisas que não devemos fazer, decidimos coisas no calor das emoções, não percebemos outras porque estamos envolvidos emocionalmente, apegados emocionalmente, e a gente não percebe. Porque a gente pensa que a gente só se equivoca na vida quando a coisa é ruim. Quando você está conectado a algo ruim. Né? Aí você, né, aquilo é ruim, aí você diz assim, não, aí você às vezes se envolve com alguma coisa, aquilo é ruim, e depois você chega a concluir, não, mas é porque aquilo era ruim, e tal. Então você está sempre assim, atento àquilo que é ruim, como se aquilo que é ruim fosse a única coisa que pudesse te levar ao erro. Mas às vezes um sentimento amoroso, afetivo, carinhoso, às vezes um vínculo emocional que você tem com uma pessoa, às vezes quando chega na hora do casamento que Deus fala assim, ó, deixar pai e mãe, é uma luta, o filho deixar o pai e a mãe deixar o filho, porque é a luta dos dois, né? E veja bem, não é deixar de ser mãe, não é deixar de ter carinho, não é o filho deixar de honrar o pai ou a mãe, mas é você compreender e entender que esse tempo é um tempo que está sendo contado na tua vida, na minha vida, de uma forma diferente. Minhas filhas moram comigo, mas minhas filhas, uma tem 28, a outra tem 27, existem coisas hoje que não me cabem mais. E foi difícil, mas para ajustar isso teve uns negócios meio estranhos. Mas eu compreendi. Eu compreendi, porque Deus usou uma coisa muito interessante uma
vez. Uma vez eu saí, comprei uma boca, um monte de calçado. Eu sempre gostei muito de calçado, agora não tenho mais, porque Jesus me libertou. Porque eu tinha algum problema de sapato. Eu acho que quando eu era criança eu não tinha condição de comprar. Então eu vi minhas colegas de casa, deve ter sido isso, sei lá. Eu sei que eu gostava de tomar. Quando eu cheguei em casa com umas bolsas, uns calçados. Aí uma das minhas filhas para mim e falaram assim: que é isso? Eu falei: calçado. Isso tudo? Eu falei: é. Mas como é que você compra? Aí eu olhei para a cara dele. Um anjo, eu não sei quem foi. Ué. Mas e se fosse para você, estava bom? A gente falou para ele: para subir na escada. E se fosse para você, seria bom? Se isso aqui está aqui na bolsa, se tudo para você estava bom? E aí elas ficaram assim, uma das duas, né? Que foi, porque tem hora que eu confundo, não sei que é Isabela, que é Beatriz nas minhas histórias. Mas foi uma das duas. Pode ter sido Isabela, porque Isabela é mais uma controladora, assim, mesmo, da conta, é a administradora. E eu falei para ela, e eu falei: cara, e naquilo ali me fez pensar. E chega uma hora que você dá. Você tem que entregar, você tem que entregar para o filho, você tem que entregar para o filho, mas tem uma hora que você tem que perceber que esse tempo ele mudou um pouquinho. E que você tem que se colocar dentro do processo de novo. E começar a dizer assim: isso aqui é seu, isso aqui é do marido, isso aqui é meu. E eu digo para você, tem um monte de moleque que chega com 45 anos e faz uma conta. Bota só uma parcela. Aí no final soma. E cai uma angústia terrível. Porque deu, fez, aconteceu, matou, morreu, levantou, cuidou, tal, não sei lá. E quando ela para, ela olha, ela se pergunta: e eu? Mas é porque às vezes a gente não conta o tempo do jeito certo. A gente não percebe que algumas coisas mudaram. A gente não percebe que algumas coisas não cabem mais. A gente não percebe. E aí, às vezes, Deus cria uma situação, ou várias situações, porque foram várias situações que Ele foi criando ao longo da minha vida, para que eu percebesse algumas coisas. E eu não sei muito bem porque eu estou falando isso, mas deve ter um sentido. Eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, para que a gente perceba algumas coisas que eu acho que a gente consegue conectar com isso que eu falei. Porque chega uma hora na nossa vida, a gente chega na igreja, você chega de um jeito, mas o tempo tem que te fazer ficar de um outro jeito. Você não pode passar a vida inteira na igreja do mesmo jeito que você chegou. Porque quando você chega, você bebe leite. Mas você não pode ficar bebendo leite a vida inteira. Senão você vai ser um crente anêmico, desnutrido, desfocado. Não vai saber o que você tem que fazer. Vai ser um problema. Vai ser aquele crente que vai estar sempre chumingando. Igual aquela hiena. Não sei se vocês vão ver, isso é antigo, né? Talvez alguns de vocês não conheçam. Mas não é da época de culto, embora ele tenha a mesma idade que eu, faça aniversário no mesmo mês, inclusive é mais velho que eu, alguns dias. Deve ser por isso que também. Mas a palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 10, mas vamos pegar um pouquinho antes, diz assim: a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? A palavra do Senhor veio a Elias. Você sabe quem foi Elias, né? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave.
Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, israelitas, rejeitar a tua aliança, quebrar os seus altares, matar os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel e Olá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinarem diante do Baal, e todo aquele cujas roupas não o beijarão. Então, a gente vê Deus, que Deus nos abençoe, Deus falando com Elias. Elias, vocês conhecem, eu estava falando assim, a gente fala assim, vocês conhecem a história, mas se você não conhece a história, pega a tua Bíblia e leia a tua Bíblia. Aqui está no livro de 1 Reis, você vai conhecer a história de Elias, um profeta usado por Deus. Porque a gente fala aqui como se todos aqui estivessem no mesmo lugar que a gente está. Já leu o texto, e às vezes tem pessoas que estão chegando. Se você não leu, vá lá, 1 Reis, e leia. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, procura Claudinho, procura o pastor Paulo, procura o pastor Paulo Chá, procura o Cristiano, que eles vão te explicar alguma coisa que você não entendeu, eles sabem tudo. Aí você procura eles, que eles vão te ajudar. Eles estão ali estão doidos para ajudar alguém a entender o livro de 1 Reis. E aí você dá uma lidinha, se você tiver uma dúvida, você pergunta a alguém. Mas é importante que você conheça a história. Então esse cara foi um cara muito usado por Deus, né? E pouco antes desse momento, dessa crise aqui, existencial de Elias, ele havia feito aquele desafio aos profetas de Baal e de Azerá, né? E ele, né, caiu fogo do céu, foi uma coisa extraordinária, deve ter sido aquele negócio psicodélico, fogo caindo do céu, aquela lareira, aquele negócio louco, e todo mundo apavorado, e ele, né, a oferta que Elias colocou ali foi totalmente aceita pelo Senhor, então ele viveu algo extraordinário. Então assim, Elias viveu muitas coisas, martelo flutua, é um negócio doido, assim, né? Negócio, até assim a gente olha, a gente fala, meu Deus, né? A gente fica impactado com tanta coisa fora do comum que esse cara fez. Mas depois que ele passou por algumas questões, depois do que ele viu ali, né, depois de tudo que aconteceu naquele momento, aquele desafio deles aos profetas de Baal e de Azerá, Elias ele vai entrar numa crise, porque uma mulher chamada Jezabel vai mirar Elias e vai ameaçar ele. Eu não sei como que se deu dentro de Elias, como que essas coisas aconteceram dentro de Elias, mas a verdade é, Elias foi acertado por alguma coisa. Ele viveu um tempo da vida dele que ele correu para uma caverna, ele se isolou e ele ficou ali escondido por conta da perseguição de Jezabel? Também. Mas eu acho que a principal coisa que levou Elias à caverna foi o que ele acreditava. Foi que ele acreditava que só tinha sobrado ele. E Elias é uma coisa impressionante. Elias tinha escola de profetas. Já falou para mim 4, né? 4 escolas. Ele tinha 4 escolas de profetas. Sabe o que é isso? Elias formava profeta. Mas Elias acreditou que só tinha sobrado ele. Que só tinha ficado ele, mais ninguém. Ele não acreditava nem no que ele tinha feito. Mas só acreditava nem no que ele tinha feito, porque ele tinha uma escola, ele formava profeta.
só sobrou eu, Deus. Eu estou aqui, só sobrou eu. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Aquilo que você acredita pode determinar muita coisa na sua vida. Aquilo que você acredita pode determinar muita coisa na sua vida. E a gente precisa compreender, checar de onde estão vindo os nossos pensamentos. Qual é a base do teu pensamento? Sobre qual estrutura os teus pensamentos estão alicerçados? Da onde eles vêm? Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. Essa semana, dia 5, eu fiz 32 anos de casado. E agora, dia 11, eu faço 33 de convertido. Eu me converti em 90 e casei em 91. Deus abençoe o pessoal da espera. Eu não esperei muito. Mas não esperar muito tem o seu preço também. Não pensa que não tem preço não, porque tem. Eu paguei o preço de não ter esperado. Porque Deus não tinha a espera para mim. Porque tanto a espera quanto a pressa vão gerar em mim e você algum tipo de preparo. Aqueles que estão esperando, não se engane, vocês estão sendo preparados. Aqueles que aceleraram, que Deus acelerou os processos, também o acelerar faz com que você seja preparado. Só que você vai ser preparado de um jeito diferente. Eu fui preparada de um jeito diferente. Eu fui preparada na vida. Imagina só, uma pessoa mal convertida, pouco tempo de crente. Casei com um cara que já era pastor, já fui para uma igreja, dirigido uma igreja com ele. E tinha ainda de brinde de Jesus, o menino que ele criava. Então você imagina, coisa linda. Eu, pessoa calma, branca, serena, que, né, falava com uma delicadeza, né, meu filho? Até hoje eu falo às vezes com uma delicadeza que só Jesus. Esse homem é o herói. Mas às vezes a gente pensa assim, não, fulano casou, resolveu os seus, né? Então assim, cada um dentro da sua atmosfera, da sua realidade, está sendo gerado por Deus, meu amigo. Porque o gerado de Deus não está preso. Ele sempre vai estar livre. E não importa se você está casado, se você está solteiro, se você está vendo tempo solteiro, uns estão viúvos, né? Tem os viúvos, tem os solteiros, tem os separados, tem os casados, tem tudo. O gerado de Deus está aí, meu amigo. Não está preso a uma condição. Aí eu preciso disso para ser isso. Né? Deus ele opera. Então, sobre quais bases nossas vidas estão sendo estabelecidas? Quando nós chegamos a Cristo, a gente vem fora de um entendimento de Deus, da sua paternidade. E isso não importa se você teve um pai maravilhoso, extraordinário. Porque parte da sua orfandade e rejeição estão ligadas ao Éden. Aquilo que aconteceu lá atrás. Que foi em Cristo Jesus. Ali, novamente, Deus nos deu a possibilidade, o acesso à sua presença. Porque a maior orfandade que o ser humano vive é a de Deus. A da terra, às vezes é a terra, mas a de Deus, só Cristo para resolver. A morte dele na cruz, o véu ser rasgado, para que a gente pudesse ter acesso, sermos aceitos de novo, podermos ter relacionamento, porque nós fomos criados para isso, para o seu louvor, para ter relacionamento com Ele. A Bíblia fala que Ele ia no jardim para ter relacionamento com
desse homem que ele criou. Então, a nossa vida, ela precisa ter uma base de paternidade. Você precisa se sentir filho. Você precisa buscar de Deus para a sua vida esse lugar aonde você vai se sentir filho, aonde você vai se sentir aceito, aonde você vai saber que Deus ele está contigo, que Ele te ama, que você é um filho, que independente das circunstâncias, daquilo que você viveu, daquilo que aconteceu na tua vida, você vai ter que, sabe aqueles filmes, quando tem aquela coisa assim, uma luz que ela é muito veloz, às vezes aquelas coisas no universo, quando uma nave espacial tem que entrar, sair de uma dimensão para outra, alcançar a velocidade da luz, sabe, e aí vai aquela... E hoje você tem que deixar essa paternidade que vem do céu, ela fazer assim, ó, e entrar dentro de você. E a hora que essa paternidade começar a se movimentar dentro de você, essa paternidade vai começar a tirar você de alguns lugares e me tirar de alguns lugares. E isso faz uma diferença enorme na nossa vida, e vai fazer uma diferença enorme na nossa vida no ano 2023. Porque eu não sei se você percebe, mas Deus acelerou o tempo. Deus acelerou o tempo. E nós precisamos termos uma base de identidade, de paternidade, para a gente conhecer o nosso destino. O problema é que a gente quer conhecer o destino, quer saber para onde que tem que ir, mas não está debaixo de paternidade nem de identidade. Aí vem um negócio esquisito. Quase que eu falo besteira aqui agora. Eu estou aprendendo a falar para esse tempo. Porque a gente vem carregado de um monte de coisa errada. Glória a Deus por esse tempo que tem feito a gente refletir em algumas coisas. Então, a gente precisa perceber isso. Todo mundo chega assim, eu quero, pastor, como eu vou acostumar? O que eu vou fazer? Aí a gente começa de cima para baixo. A gente tem que começar de algum lugar. Eu não acho ruim, não. Porque quando a gente se envolve com algumas coisas, a gente vai aprendendo, né? Porque se a gente também começar, né, vamos resolver, aí também, né? Então, Deus é bom, porque Deus ele tem uma dinâmica muito maravilhosa, porque a gente começa no lugar errado, mas ele traz o que é certo, coloca a gente no que está certo, depois ele dá um jeito em tudo. Porque Deus sabe fazer isso. A gente não sabe não, mas ele sabe. Às vezes Deus só precisa encontrar pastores e pessoas dentro da igreja que tem um pouquinho de paciência para esperar o outro compreender aquilo que ele ainda não compreendeu, e às vezes aquilo que você já compreendeu ou também não compreendeu. Não é verdade? Eu falo que todo mundo deveria ter uma gotinha pastoral em suas vidas, porque se a gente tivesse uma gotinha pastoral, a gente ia ter um pouquinho mais de tolerância uns com os outros. Porque às vezes a tolerância que você quer para você, você não tem com o outro. Você quer ser compreendido, quer ser entendido, fica lá, mas quando chega na hora de você entender o outro, aí fica difícil, né? Mas a gente precisa entender isso, porque os tempos atuais são decisivos. Nós estamos vivendo um tempo decisivo. E nós vamos precisar compreender que esse agir de Deus em nós precisa nos tirar desses lugares, dessas bases equivocadas de orfandade, de não se sentir filho, pertencente. Às vezes você pergunta para uma pessoa, o que você entende de você aqui na igreja? Você sabe o seu papel, você sabe o quão importante você é. Mas por que não entende? Qual é a base? Aí quando você vai
você vai vendo que a base, muitas das vezes, da vida da gente, ela está ainda atrelada a esse negócio de orfandade, sabe? Rejeição. Isso fala. Isso fala. Isso emite um som. Isso fala com você, diz para você coisas. E você precisa compreender que tem uma outra voz dentro de você, dentro de mim, que vem da paternidade de Deus. Porque quando Cristo Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele viveu aquele tempo ali, aquele véu foi rasgado, ele nos conduziu ao lugar de filhos de novo. Aquele ato de Jesus não é só para nos levar para o céu, mas para também trazer uma cura, uma restauração, para nós experimentarmos nesta terra a paternidade de Deus, fluirmos nela como filhos, porque o que a terra aguarda? Fala, vamos lá, o que a terra aguarda? Dos filhos de Deus. É o que a terra está aguardando. E esse abençoado do Eliseu, do Elias, não sei o que aconteceu com ele, mas provavelmente aí são as minhas elucubrações. Esse cara viveu uma questão dentro dele, que falou com ele, que levou ele para aquele lugar, e ele começou a dizer, ele disse uma vez, quando Deus falou com ele, ele falou de novo. Só sobrou ele. Fiquei sozinho, não tinha mais ninguém. Aí você vai ver no finalzinho do texto, Deus vai falar dos 7.000 em Israel que não se dobraram, que não beijaram Baal. Ele tinha tido um contato com Obadias. Obadias falou para ele: guardei 50 numa caverna, 50 em outra caverna, dei água e dei pão. Ele esqueceu. Porque às vezes aquilo que está dentro da gente fala tão alto que a gente até esquece que Deus fala da gente. E é um tempo, não sei, decisivo. É um tempo de você fluir no corpo. Não é tempo mais de isolamento. Não é tempo mais de nós estarmos numa vida autônoma, com infantilidade espiritual. Porque a autonomia não se submete a nada, decide tudo da vida, não compartilha com ninguém, vai, vem, vai, não, porque eu não preciso de igreja, irmão. Não preciso de igreja. Eu não preciso de ninguém. O lugar não precisa nem de Deus. Mas Deus não desiste. Deus não desiste. E Ele não, eu falo para Deus, não deixa alguns ir para frente. Não é o diabo. Tem pessoas que não vão para frente porque Deus não deixa. Porque Deus, Ele se coloca para tratar, para fazer a gente entender, para fazer a gente compreender, para a gente se submeter. Porque tem lugares das nossas vidas que precisam ser alcançados pelo entendimento da paternidade de Deus. A gente precisa ser alcançado nesses lugares para que a compreensão, para que o entendimento mude. Aí você vai andando, aí você vai vendo, isso não é para mim, não. Aí começa a se sentir deslocado, rejeitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Qual é a voz que está falando contigo? Será que são as pessoas que te rejeitam ou você se rejeita? A crise é fora ou é dentro? Aonde que está essa crise? Está fora?
Não que às vezes nós não cometamos erros com os outros. Nós cometemos. Tá? Nem tudo se explica também, isso é um lado. Tá? A gente precisa ser educado, a gente precisa pensar, a gente precisa voltar atrás, corrigir, pedir desculpa, pedir perdão, se retratar. Tá bom? Não pensa que dá para viver a vida assim, isso não. Mas são bases cristãs. Mas a gente precisa entender, por exemplo, Abel e Caim. Abel fluiu debaixo de quê? De um entendimento de paternidade, de quem era Deus, de senhorio. Né? Pedro e Judas. São coisas que estão dentro da pessoa. Um cara legal também. Vamos rapidinho na frente aqui, 2 Reis, capítulo, depois você marca aí, depois você volta esse texto de novo. Mas 2 Reis falando de Geazi. Olha que loucura. Eliseu e Geazi. Olha como que Eliseu fluiu e olha como que Geazi fluiu. Eliseu foi lá, resolveu lá o problema de Naamã. Aí olha a cabeça de Geazi. Quando Naamã já estava, versículo 20, já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Não é o nome do diabo não, tá? É o nome de Deus. Meu Senhor, foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele me ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. A cabeça de Geazi. Eliseu não aceitou, mas ele falou, poxa, meu líder foi tão bom para ele, vou correr atrás dele para ver se eu recebo alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximou, desceu da carruagem para encontrar e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me. Mentiroso, mentiroso. Deus não mandou ele fazer nada daquilo. Mas alguma coisa dentro dele mandou. E são essas guerras que a gente precisa travar. São nesses lugares que a paternidade precisa vir e a paternidade de Deus precisa nos curar. Fomos rejeitados? Fomos. Tivemos uma vida difícil? Tivemos. Às vezes um pai que não cuidou da gente, uma mãe que também não foi lá, essas coisas. Ou uma situação, uma pobreza, uma miséria. Eu estava falando com os netos do nosso aniversário de casamento. Esse termino de ler esse texto aí que eu achei interessante. Outro dia, no dia do nosso aniversário de casamento, saímos, fomos almoçar. Aí a gente conversando, eu comecei a olhar para as Jéssica, comecei a falar, Jéssica, você tem noção do que Deus fez na sua vida? Sem dúvida nenhuma. Né? Senão não teria casado com você, né? Então, eu falei para ele, cara, você já parou para pensar o que Deus fez na sua vida? Eu falei, cara, você nasceu numa comunidade sem perspectiva alguma. Sem mãe, porque a mãe dele morreu, e sem pai, porque o pai dele abandonou todos eles. Ele ficou aos cuidados de uma avó limitada, tinha um problema em suas pernas, numa pobreza enorme. Ele pegava comida nas igrejas para comer, ele catava batata no caso do porco, cortava o lado podre, jogava fora e pegava o lado bom, botava na sacolinha e levava para dentro de casa. Qual é a perspectiva de uma pessoa? Mas quando você compreende algumas coisas, quando aquilo entra dentro de você, agora eu falei igual Claudinho, Olha o som aí do profeta.
Está pegando, gente. E aí, quando aquilo entra dentro de você sabe, aquilo começa a tocar com a compreensão, a sua história. Falta só o dedinho, pastor. A sua desgraça. O dedinho, pastor. A sua desgraça. A sua dor. O seu abandono. Os seus erros. As coisas erradas que você fez na vida, que eu fiz na vida. Quando essa paternidade de Deus, isso entra lá dentro de você, isso começa a mudar você. Aí você começa já, busca aqui, busca ali, e a paternidade de Deus vai entrando, as coisas vão entrando, as coisas vão entrando, e você começa a ficar diferente. E eu comecei a falar para ele, cara, olha onde você está, olha o que Deus está fazendo, olha para a nossa casa, Deus mudou a nossa geração, a minha família, meus sobrinhos, a minha geração, a geração das minhas irmãs, ninguém tinha faculdade. A geração dos meus sobrinhos, todos. Todos. Esses dias minha sobrinha pequenininha assim, estava lá no Natal, chegou na coisinha assim na cozinha. Essa família não tem médico, né? Eu falei, é verdade. Então, eu poderia ser médica na mesma hora. Eu te abençoo para você ser a primeira médica da nossa família. Porque Deus muda. A paternidade de Deus, ela vai levando a gente para os lugares que a gente tem que ir, que a gente anteriormente foi roubado. E aí, você vai enfrentar Jezabel, você vai enfrentar Baal, você vai enfrentar o que você tiver que enfrentar. Mas quando você souber que Jezabel está andando atrás de você, você vai saber assim, mas o guarda de Israel não dorme. Tem um cara comigo que não me deixa. Tem alguém comigo que está no controle da minha vida e que, independente do que estão querendo fazer comigo, esse cara está comigo. Eu já fico perguntando como que ele vai arrumar algumas coisas, eu não sei. Porque algumas situações ele está com você e está com o outro também, né? Agora a gente não sabe se o outro está com ele. A grande questão, às vezes, é essa. Porque o outro tem que estar também. Porque não é só Deus que está com a gente precisa estar com ele naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está gerando na gente. A gente precisa entender que ele corrige as nossas bases. E ele nos tira de uma base de orfandade, de uma base de rejeição. Porque quando eu era uma rejeitada, quando eu andava de maneira rejeitada, antes de me converter, a minha roupa me denunciava. Depois que eu me converti, eu virei uma faz-tudo. Fulano está com problema. Corre. Corre. Faz aqui. Pega aqui. Deixa eu vou. Aí o que Deus fez? Um dia ele falou assim para mim, vou curar você na sua orfandade, no seu complexo de inferioridade. Eu, uma tonta, falei, amém, Deus. Pode curar. Eu achei que ele ia botar um remédio, igual você vai na farmácia, compra um remédio. Mas mexer nessas coisas é mexer no seu hábito, mexer na sua conduta, mexer na sua cura bendita, na sua postura. Sabe? Você começar a dialogar com aquela fala. E aquela fala que diz para você, isso aqui não é seu, você não pode estar nesse lugar. E aí você começa, não, eu não consigo tudo, mas eu vou dar um passinho. Aí você dá um passinho. Aí você se sente mal. Você lida com aquilo que tu está sentindo mal. Você lida com aquela dor. Porque o que a bendita da alma faz? Ela tem um refrigério. Aí ela te empurra para onde? Para onde tu está sendo aceito. Muitas das vezes, no pior lugar. Engana você. Bota muitas das vezes um homem na mão de outra mulher. Porque o abençoado quer ser aceito. Isso é rejeição. Isso é dor de rejeição. Aí às vezes você se afasta. Isso aqui não é para mim não. Isso não é para mim não. Aí você vai para lá onde
aquilo que Deus está querendo tirar de você. E isso vai nortear a sua vida. Isso vai determinar o comprometimento do seu destino, nele e em você mesmo. E a gente precisa compreender que nesses dias Deus está fazendo isso. Esse tempo é um tempo decisivo. Sabe, você vai ser filho, você vai ser órfão. Você vai se mover como? Sabe, como? E olha já o que Deus já fez na tua vida. Porque tem pessoas que já estão no processo. Tem pessoas que já avançaram. Tem pessoas que já saíram de um lugar e estão em outro. Mas isso segue, isso prossegue. E aí quando Deus falou comigo, eu vou cuidar de você, eu amei, pode cuidar. Um ano depois eu estava aqui, nesse púlpito, dizendo para a igreja assim, preciso me ausentar, porque eu não tenho condição de fazer mais nada. Fiquei totalmente desregulada. No primeiro tempo eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Perdi tudo, não sei como é que faço, não sei mais nada. Fiquei doida. Fiquei assim, perdida. E aí depois Deus começou. Mas sabe por quê? Primeiro eu culpei todos vocês. A gente ingrata. Uma coisa de... Foi por isso que eu saí daqui, gente. Saiu um ano, porque como o pastor falou, se eu ficar, eu mato um. Pastor tem que dar vida. Um dia que eu fui olhar, eu tinha um que tá sem ventilador, isso até hoje. Olhar o ventilador travado e ligado, eu falei, quem foi que fez isso? Eu vou nem falar o termo que eu usei, não é palavrão, tá? Mas foi extremamente agressivo. E aí uma das minhas filhas estava perto e falou assim, mãe! E naquele dia eu comecei a refletir, eu falei, se eu ficar aqui eu mato um. E o pastor não pode matar, ele tem que trazer vida. E aí Deus começou a trabalhar a minha vida e disse, você precisa sair. Eu falei, mas como é que eu vou sair? Se nesse buraco, nesse vazio emocional, estavam todos vocês em tudo que eu fazia. Se o buraco emocional da minha vida estava preenchido por tudo que eu realizava. Se era assim que eu me sentia aceita, que eu me sentia importante, como é que eu ia largar tudo isso? Eu tive que sair. Um dia eu falei para já de noite, no outro dia de manhã eu estava na igreja. Tem coisa que você faz assim, faz, né? Porque senão você não faz. E aí eu me ausentei. E aí Deus começou a trabalhar comigo. A primeira coisa que Deus começou a ministrar na minha vida foi: não tem nada a ver com os outros, tem a ver com você. Procura em você. Rejeição e orfandade, falta de paternidade não está fora, está dentro. Começa a organizar a sua vida dentro de você. E ali o Espírito Santo começou uma obra poderosa comigo. E aí ele foi me levando, ele foi me levando, ele foi me levando. Passei dias terríveis. Se você me perguntar hoje, você passaria tudo de novo, passaria tudo de novo para tudo que eu tenho. Tudo de novo. Entraria na crise de novo para ter tudo que eu tenho, mas depois que eu já passei. Se me fala antes, eu dizia, Mas Deus sabe pegar a gente. Deus sabe levar a gente. Deus sabe. Sabe? Deus faz a gente se envolver com coisas e se decepcionar para mostrar para a gente que o nosso valor era aquele, para trazer a gente para o valor certo. E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que a filiação, a paternidade, essas coisas elas precisam aflorar dentro da gente, elas precisam vir para fora, porque você vai ter que sair de uma base de orfandade, de rejeição, para você vir para uma de paternidade, de filho, e você começar a buscar esse sentimento. Como que um filho se sente? Como que um filho se sente? Esse sentimento não está batendo. Então Deus traz para dentro de mim esse sentimento de filiação, porque eu preciso acreditar em mim. Tantas pessoas falam que o Senhor tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro para mim, mas assim, cara, eu preciso me sentir. Então começa, sabe, a buscar em Deus esse lugar restaurado dentro de você, para que a paternidade de Deus conquiste essa Canaã que foi habitada, que estava sendo habitada pelos seus inimigos.
E eu sei que você tem lutado. Essa palavra é só para te motivar, para te incentivar. E aí eu comecei a falar com o Gerson: olha para você, olha quem você é, olha onde Deus te colocou, olha o que Deus está fazendo na vida das suas filhas. Falei para ele: você sabe o que é daqui a 2 anos você ter uma filha doutora? Se a minha vida parasse hoje, se a minha vida interrompesse hoje, agora, já seria extraordinário. Se a vida de Gerson parasse agora, Gerson mudou uma geração. Às vezes a gente quer levar os parentes juntos. É difícil às vezes. Porque nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende. E tem história do homem também que alguns não compreenderam da família dele. Foram salvos, estão salvos em Cristo Jesus, mas não mudaram a geração. Então o que Deus está falando contigo, cara? Olha quem você foi e olha para o teu filho hoje. Se ele andou um passo a mais do que você já rompeu. Você já rompeu. Mas a orfandade faz a gente se cobrar. E não ver o que foi feito. E aquilo que foi feito você precisa ver, porque isso é motivação para você seguir adiante. Na idade do teu filho, onde você estava? O que você estava fazendo? Pastor Paulo, na idade de Mateus, o que você estava fazendo? Na idade de Davi. De Mateus tem mais velhinho um pouquinho. Acho que você estava bem ruimzinho, né? Na idade de Mateus, sim. Acho que era bem ruimzinho, né? Mateus está onde? Entendeu? E a gente tem que olhar e ver que Deus está mudando a nossa geração. Que Deus está fazendo. Que Deus está se movimentando. E eu preciso terminar, porque já passou muito da hora. Um dia eu termino. Precisamos ser líderes maduros, crentes maduros. Feridas precisam virar cicatrizes que vão ajudar você a crescer. E vão ser instrumentos vai ser instrumento para que outros cresçam. Então a gente precisa entender isso. E eu quero que você fique de pé. Não sei qual foi a situação exata de Elias, mas existia alguma coisa dentro desse cara. E foi um negócio tão doido que Deus chama ele lá na frente e fala assim: tu vai ungir outro no teu lugar. Vai ungir outro para ficar no teu lugar. Mas esse cara tinha uma capacidade extraordinária. Porque todo mundo quer a capa dele. Todo mundo quer a capa de Elias. Ele deu para Eliseu, mas até hoje não chama a capa de Elias. Mas o nosso Deus é um Pai. Ele ama você. Ele ama. E Ele nos tira do lugar. E eu creio que nesse tempo Deus vai levantar profetas que não vão se envolver debaixo da orfandade, que não vão se envolver como Geazi se envolveu para ganhar alguma coisa de alguém. Deus vai levantar homens e mulheres comprometidos com a paternidade dele, que não vão negociar a sua integridade, porque vão saber aonde foram gerados. Vão saber que como Jesus foi gerado talvez numa manjedoura. Não foi gerado num lugar extraordinário, fantástico. Foi em meadores. Mas vai saber que é filho. Pessoas que vão encontrar, viver as perseguições, vão ser perseguidos, como Jesus foi. Não vão ser compreendidos muitas das vezes.
mas vão saber que estão certos e que estão fazendo a coisa certa. Porque não vai ser a compreensão que vai dizer para você. Não vai ser uma aceitação que está relacionada ao cronos, aquilo que você vê. Muitas das vezes no cronos, no natural, você vai ser incompreendido. Mas dentro de você vai ter alguém ali te dizendo: você está no caminho certo. Permanece. Porque em breve, sabe, Deus vai se levantar. Eu vou me levantar. E eu vou romper com tudo que tem que romper. Para que você passe. Para que você vá viver. Mas você vai viver na paternidade. Você vai viver como filho. Você não vai viver como rejeitado, como abandonado, como alguém que ninguém quer, que ninguém aceita. Você vai entender o que eu fiz dentro de você. E aí você vai fluir. E aí os profetas vão fluir nessa verdade de Deus. Isso vai ser extraordinário. Porque a hora que a igreja tiver debaixo dessa poderosa unção, somos filhos. Somos filhos. Essa terra que aguarda, sabe, em outras coisas, em situações, em circunstâncias, esperando que alguém vá. Aí essa terra ela vai começar a olhar para a igreja e ela vai entender que tem filhos, e essa terra que anseia pela manifestação desses filhos, ela vai olhar para a igreja, ela vai entender: não tem alguma coisa ali, tem algo. E essa terra que anseia ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus vai ter a resposta. Porque você está sendo gerado para ser essa resposta. Para ser essa resposta. Você é a resposta para a terra. Você é a resposta para a terra. E aquilo que Deus faz vai tocando todas as áreas da tua vida. Vai tocando sua família, vai tocando seus filhos, vai tocando seu casamento, vai tocando quais são as bases da tua vida. Em quais bases você está se movendo? Deus te trouxe até aqui. Deus trouxe você até aqui. Deus havia me trazido até um determinado ponto. Mas não estava bom para ele. Estava bom para mim, para ele não. Porque no dia que eu falei, que na terça-feira eu falei, a obra que Deus fez na tua vida, você precisa colocar ela na mão de Deus. Porque você não pode ser senhor daquilo que Deus fez na tua vida. O senhorio precisa continuar sendo dele. Aquilo que ele gerou, aquilo que ele te deu, aquilo que ele fez, não é para você ser independente, é para você ser cada vez mais dependente dele. É para que ele te conduza ainda mais do que ele tem te conduzido. E ele te leve aos lugares que ele tem para você. E isso não é para um e não é para outro, isso é para todos. Não há ninguém aqui hoje que não se encaixe dentro disso. E hoje, Senhor, nós colocamos nossa vida diante de Ti. Hoje, nós te pedimos: opera em nós. Opera na nossa vida.